A gente sabe que o nosso mestre apresentou o verdadeiro para nós, né? Através das palavras e das obras, né? Que ele fez aqui na terra enquanto esteve aqui, por pouco tempo. O Messias. Então agora nesse vídeo eu vou mostrar a conduta do demônio, o Deus de Israel, o dragão, para com seus filhos, e o nosso mestre apresentando o verdadeiro Altíssimo para nós, tá bom? Através das obras e das palavras. Números 11, versículos 11. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do demônio. O demônio ouviu isso, irou-se, o fogo do demônio acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. A gente sabe que quando eles falaram para o Messias, queres que façamos descer fogo do céu como fez Elias? O Messias os repreendeu, os apóstolos dele repreendeu eles e falou, não sabeis vós o Espírito que está em vós, que não faz descer fogo do céu, igual o Deus de Israel? O povo clamou a Moisés, Moisés orou ao demônio e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabeera, porque o fogo do demônio se tinha acendido no meio deles. Então o demônio fazia as obras dele aqui, né? As obras más, e ele dava o nome dos respectivos locais que ele fazia tais obras. Ele gosta de ser aclamado aqui pelas suas obras más. Por isso que ele falou que endureceu o coração do faraó para que a sua glória fosse perpetrada no mundo inteiro. Só que são as obras más. Por isso que ele escolheu esse povo de dura cerviz para fazer obras más. Êxodo 34, versículo 9 e 10. Mas o nosso mestre falou que fez obras boas a quais nenhum outro tem feito. Ou seja, totalmente diferente desse demônio aqui. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas recomeçaram a gemer. Quem nos dará carne para comer? Diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora essa parte aqui é interessante, olha só. A nossa alma se seca, não é o corpo, tá? É a alma da raça que se secava. Por que se secava? Não há mais nada. E só vemos maná diante de nossos olhos. Isso não é o maná que o Deus dava do céu para esse povo? O demônio dava, né? Porque secava a alma deles. Esse maná representa o ensino que esse Deus dava para esse povo, que secava almas, fazia eles matarem todos os justos na terra desde Abel. Então, o maná que o demônio dava para eles secava a alma deles e eles estavam com saudade do alimento que o Pai fez, carne, pepinos, cebolas, alhos, etc. O maná assemelhava-se ao grão de coentro e parecia com um bidélio. O povo dispersava-se para colhê-lo e moía-o com imó ou esmagava-o num pilão, cozia-o e moía a panela, fazia bolos com ele, e os quais tinham o sabor de um bolo amassado com óleo. Enquanto de noite caía o orvalho do campo, caía também com ele o maná. Então, esse maná que está escrito no Antigo Testamento, que Deus dava para o povo, né? É o maná, né? Está escrito aqui, né? Vamos contrapor isso aqui logo mais. Vamos mostrar o verdadeiro pão que desce do céu. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias, cada um à entrada de sua tenda. A cólera do demônio acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se e disse ao demônio, por que afligis vosso servo? Por que não acho eu favor a nossos olhos, vós que me apusestes a carga de todo esse povo? Porventura fui eu que concedi esse povo? Ou acaso fui eu que dei a luz para me dizerdes, leva-o em teu seio como a ama costuma levar o bebê? Para a terra que com juramento prometi aos seus pais? Então aqui está dizendo que jurou, né? Quem jura é de procedência maligna. Mateus capítulo 5. E aqui Moisés está dando uma bronca nesse demônio, né?
mostra para nós alguma vez que o Messias deu uma bronca no pai? Nenhuma, né? Aqui o Moisés está dando uma bronca no capeta. Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo que vem chorar perto de mim, dizendo: dá-nos carne para comer? Eu sozinho não posso suportar todo esse povo. Ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se achei agrado a vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. O demônio respondeu a Moisés: junta-me 70 homens entre os anciões de Israel, que sabes serem os anciões do povo e tenham autoridade sobre ele. Conduze-os à tenda da reunião, onde estarão contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Então ele vai falar com Moisés, né? O Messias falou que ninguém nunca ouviu a voz do pai dele, né? Então o demônio vai falar com Moisés aqui. Então descerei ali e falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejas mais sozinho. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã e tereis carne para comer, pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito. O demônio vos dará carne e comereis. E comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante o mês inteiro, até que ele vos saia pelas narinas. Nós somos imagem e semelhança do nosso Pai, né? Está escrito isso em Gênesis. Isso é verdade, mas o capeta não se firma na verdade. Então nós somos imagem e semelhança do nosso Pai. Algum de vocês, se um filho de vocês te pedir comida, estando com fome, você vai fazer isso com o teu filho? Dar tanta comida para ele até que saia pelas narinas porque tu estás furioso porque ele te pediu carne e comida? Não, né? Mas o capeta aqui faz. E vos cause nojo, porque rejeitastes o demônio que está no meio de vós, e disseste-lhes, chorando: por que saímos nós do Egito? Moisés disse: esse povo no meio do qual estou conta 600.000 homens de pé, e dizeis que lhes dareis carne para que comam um mês inteiro. Porventura, se matará tanta quantidade de ovelhas e bois até que tenham bastante? Ou ajuntarão todos os peixes do mar para fartá-los? O demônio respondeu a Moisés: acaso será impotente a mão do demônio? Verás, sem demora, se fará ou não o que eu te disse. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do demônio. Reuniu 70 homens dos anciões do povo e os colocou em volta da tenda. O demônio desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e a pôs sobre os 70 anciões. Apenas repousava o espírito sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram. 2 homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Edade e o outro Medade. E o espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda. O profetizaram no acampamento. O jovem correu a dar notícias a Moisés. Edade e Medade disseram-lhe: profetizam no acampamento. Então Josué, filho de Num, servo de Moisés, desde a sua juventude, tomou a palavra a Moisés. Disse ele: meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu: por que és tão zeloso por mim? Porventura, provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciões de Israel. Um vento mandado do Senhor, vindo das bandas do mar, trouxe consigo codornizes e derramou-as sobre o acampamento.
em uma extensão de cerca de 1 dia de caminho para ambos os lados em volta do acampamento, e cobriram o solo cerca de 2 côvados do alto sobre a superfície da terra. Levantou-se então o povo e ajuntou durante todo aquele dia, toda a noite e todo dia seguinte tantas codornizes que aquele que menos ajuntou conseguiu encher 10 homeres, e estenderam-nas para si mesmo em toda a volta do acampamento. Ainda a carne estava nos seus dentes e ainda não estava mastigada, quando a cólera do demônio se inflamou contra o povo, e o demônio feriu o povo como um grande flagelo. Chamou-se aquele lugar Quebrute, a Taava, sepulcros das concupiscências, porque ali sepultou-se o povo que se deixaram dominar pelo desejo desordenado. Então o demônio prometeu que iria dar carnes, né, para o povo, que eles iriam comer até sair pelas narinas. Mas eles não tinham ainda nem mastigado as carnes, o demônio feriu eles, né? O demônio ainda a carne estava em seus dentes e ainda não estava mastigada, quando a cólera do demônio se inflamou contra o povo, e o demônio feriu o povo com um grande flagelo. Então o demônio não deixou eles nem comer. Prometeu que eles iriam comer, mas não cumpriu a promessa e ainda fez o que pertence a eles na conduta para com seus filhos. O que é da personalidade dele, né? Para com os filhos dele. Continuando aqui, olha só. Números capítulo 21. O rei cananeu Hadad, que habitava em Neguebe, soube que Israel avançava pelo caminho de Altim, atacou e levou alguns deles prisioneiros. Então Israel fez ao demônio este voto: se me entregardes nas mãos esse povo, voltarei em suas cidades ao interdito. O demônio ouviu os rogos de Israel e entregou-lhes os cananeus, que foram voltados ao interdito juntamente com as suas cidades. Deu-se a esse lugar o nome de Ormã. Então eles faziam votos, né, para matar o próximo para esse Deus. Esse Deus, quando eles fazem voto para matar, ele ouve, né, e abençoa. Como está em Êxodo 32, eles consagraram os mortos para esse demônio, depois ele os abençoou. E em Atos, eles fizeram um voto para matar Paulo e ficaram em jejum para com que esse Deus matasse Paulo. Partiram do Monte Or em direção ao Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra o demônio e contra Moisés. Por que, diziam eles, nos tiraste do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. Qual alimento? O maná. Estavam enjoados desse alimento que secava a alma deles, como está em Números 11, né? Então o demônio enviou contra o povo serpentes ardentes. Então o demônio enviou, estavam com fome de comida, né? De carne, né? De legumes e tudo mais. E o demônio envia serpente para eles, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhes: pecamos, murmuramos contra o demônio e contra ti. Roga ao demônio que afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o demônio disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e meta-a sobre um poste. Mas o demônio esqueceu de um dos 10 mandamentos, que era para não fazer imagem de escultura, né? Sim, mas a foto dele ele deixa fazer. Aliás, ele manda fazer. Todo o que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre o poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida.
a vida aqui, né? A vida aqui, que é o que ele promete, né? Esse demônio. Por isso que essa serpente, que é a foto desse demônio, deste mundo que jaz no maligno, está nas ambulâncias do mundo inteiro. Em todas as ambulâncias do mundo inteiro tem a foto do Deus de Israel, dessa serpente, tá? Porque esse mundo jaz no maligno e esse demônio promete esta vida aqui. Ó, agora vamos mostrar o nosso mestre apresentando o Pai, né? Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Pede e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Então aqui o Pai está mostrando o Pai para o Messias está mostrando o Pai para nós. Então tu tem que se pedir, tem que se buscar, tem que bater para a porta abrir, para o conhecimento do verdadeiro Pai. Não está fácil aqui na Bíblia, entendeu? De achar o Pai. Quem tem o Espírito acha, né? E quem tem sede da verdade, que é o Messias, esse acha o Pai. Ó, quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Então aqui, nós, né, temos coragem de dar serpente caso o nosso filho esteja com fome de peixe? Ó, se vós, pois, sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas aos que lhes pedirem. Dará boas coisas aos que lhes pedirem. Então, o Pai não foi aquele demônio que deu serpente para o povo, para os filhos dele, quando eles estavam com fome. Aqui o Messias está desfazendo das obras do demônio e apresentando o verdadeiro para nós. Todo o que quereis que homens os façam, farei-os. E a eles está, ó, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-os a eles, fazei-o a eles. Esta é a lei e os profetas. Tudo o que tu não quer que façam para ti, não faça para os outros. Essa é a lei do Pai verdadeiro e os profetas do Messias, ou seja, os apóstolos. Não é a lei do Antigo Testamento, tá? E nem os profetas do Antigo Testamento. Porque a lei e os profetas duraram até João Batista. Lucas 16, versículo 16. Desde então é anunciado o reino do Pai. Desde então é os profetas verdadeiros, os apóstolos e os discípulos do Messias. E a lei verdadeira, o mandamento verdadeiro, está conosco desde o princípio. 1 João capítulo 2. O mandamento que eu vos anuncio não é novo, é antigo. E quando você está nesse mandamento, as trevas vão passando e a verdadeira luz se alumia. 1 João capítulo 2. Não é os 10 mandamentos que vieram há milhares de anos após a criação deste mundo. É desde que caímos lá de cima. Então, olha só. Depois que ele apresenta o Pai, que o Pai é bondoso, né? Que dá peixes para nós comer e não serpente igual ao Deus de Israel. Aí ele fala, ó, tudo o que quereis que os homens vos façam, só coisas boas, né? Que a gente tem que fazer um para com o outro. Fazei-o a vós a eles. Esta é a lei do Pai verdadeiro e os profetas que vieram após o Messias, né? E o próprio Messias também era um profeta, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por aí entram. Não são muitos os que estão dentro dos templos de pedra adorando o demônio que habita lá? Ah? 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Salomão, quando fez o templo de inauguração lá, falou que Deus habita nas trevas e que seria a eterna morada dele. Não são muitos os que acham que o Deus de Israel é o Altíssimo? Ah? Mas são poucos os que sabem distinguir entre o verdadeiro e o demônio, né? Estreita, porém, é a porta, e apertado é o caminho da vida, e raros são os que o encontram. O caminho é o Messias, né? A porta da vida eterna também é ele. Ele falou em João 10, eu sou a porta.
Todos os que entrarem por mim sairão. Sairão de onde? Sairão dos templos de pedra que adoram o demônio Deus de Israel. E achará pastagem, achará a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Moisés deu a lei. A verdade e a graça vieram através do Filho. João capítulo 1, versículo 17 e 18. O Pai nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, o único gerado aqui, não é os primogênitos do Deus de Israel, o fez conhecer o seu nome, não é Jeová. O nome do Pai é Pai. Quem tem o Espírito do Pai clama Abba Pai. Gálatas capítulo 4. Continuando. Agora aqui. João capítulo 6. Depois disso, atravessou o Messias o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. O Messias subiu ao monte e ali se assentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus, exclusiva, né? O Messias levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Então ele perguntou para Filipe, né? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Então ele sabia que iria nesta ocasião apresentar o verdadeiro Altíssimo, né? Que não dá serpente para os seus filhos. Então ele fez propositalmente essa pergunta para Filipe dizer isso aqui, ó. Filipe respondeu-lhes: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamaram André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Disse o Messias: Fazei-o assentar. Ora, havia naquele lugar uma relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. O Messias tomou os pães e rendeu graça. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei-os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então aqui o Messias está apresentando o Pai. O Messias deu peixes e pães, comida verdadeira, né, que o Pai fez, para o povo comer. O demônio, quando o povo lá em Números 11 estava com fome, ele falou assim, ó, eu vou dar carne para vocês vão comer até sair pelo nariz. Mas quando eles estavam ainda mastigando a carne, ele feriu eles, não deixou nem comer, prometeu e não deu. O demônio faz isso, mas o Messias está apresentando o Pai aqui para nós. Eles os recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista dos milagres do Messias, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente profeta que há de vir ao mundo. O Messias, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Então, eles estavam profetizando que ele era o Messias profetizado pelo Deus de Israel, né? Achavam que ele era o rei que viria aqui salvar o povo, né? Só que quando eles quiseram fazer ele rei desta maneira, ou seja, que eles quiseram ele fazer o Messias profetizado pelo demônio por Deus de Israel, ele saiu fora, porque ele não é o Messias dos judeus, não é o Messias do Deus de Israel. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram às margens do lago, subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro e o Messias ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rígido. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram o Messias que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Então Moisés abriu o mar vermelho para matar os soldados do Egito, né? O próprio demônio Deus de Israel endureceu o coração do faraó, interferindo no livre-arbítrio dele para mostrar a grande glória dele, que é fazer o mal. Inclusive, quando o rei do Egito deixou sair pela última vez, ó, sai daqui, mandou eles saírem daquela terra, porque não aguentava mais tantas pragas. Aí o demônio
querendo mais mortes, o Deus de Israel, endureceu o coração do faraó mais uma vez para mandar o exército atrás do povo, para abrir o Mar Vermelho e para mandar abrir o Mar Vermelho para matar os soldados, né? O Messias aqui desfez da obra do Deus de Israel. Andou sobre as águas, né? Olha só, tendo eles reinado uns 20, mas ele lhes disse, 5 ou 30 estádios, viram o Messias que se aproximava da barca andando sobre as águas. Então, o demônio abre o Mar Vermelho para matar, né? O nosso mestre anda sobre as águas. Não precisa nem abrir o mar, ele anda por cima. E ficaram atemorizados, mas ele lhes disse, sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que o Messias não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão. Depois de o Messias ter dado graças e repartido a multidão, que nem o Messias nem os seus discípulos estavam ali, reparando que a multidão que não estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe o Messias, em verdade vos digo, buscai-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes do pão e ficastes fartos. Então eles estavam querendo só matar a fome, né? Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela o Pai imprimiu o seu sinal. Então a gente tem que propagar as verdades do Messias, né? Essa dura para a vida eterna. Aquele maná, que é os ensinos do demônio do Deus de Israel, que eles receberam, secava a alma deles. Agora, as palavras do Messias duram para a eternidade. Ele falou, passarão céus e terra, mas minhas palavras não passarão. Mateus 24. Perguntaram-lhe, que faremos para praticar as obras do Pai? Perguntaram no plural, né? As obras. Respondeu o Messias, a obra no singular do Pai é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, para praticar a obra do Pai, a gente tem que crer no Filho, porque ele enviou o Filho para libertar os filhos desse reino aqui, para libertar os gentios, né, quem quisesse, né, crer nele, do Deus de Israel. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se ele desfez de todas as obras do Deus de Israel, né, como a gente mostra nos nossos estudos, tem que crer nele, não pode duvidar. Não é por acaso que ele falou essas coisas. Não é por acaso que ele falou, o meu pai não teria coragem de dar serpente. Meu pai dá peixes, mas o Deus de Israel deu serpente. Entendeu? Então tem que crer nele, a obra do Pai é essa. Perguntaram-lhe eles, que milagre fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. A gente sabe que é aquele maná, né? Que eles comeram e secava a alma deles, né? O Messias respondeu-lhe, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus, o pão do Pai, né? É o pão que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Então, o pão do Messias, os ensinos do Messias, é o que dá a vida. Já os ensinos do capeta, do Deus de Israel e de Moisés, secava a alma deles. Disseram-lhes, Mestre, dá-nos sempre deste pão. O Messias replicou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede.
Mas já vos disse: vós me vestes e não crestes? Não credes? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o Pai pediu para ele vir aqui salvar a gente, né? Lá do reino do Pai. Ele veio a mando do Pai, entendeu? E ele falou que quem mais já vos disse, vós me veis, não me credes, todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Então, quem tem o Espírito do Pai vai até o Messias. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. A vontade do Pai é que a gente vê o Messias, bata na porta, a porta vai se abrir. Aí, quando a porta se abrir, quando tu perceber uns ensinos do Messias, que ele desfez de todas as obras do Deus de Israel, tu tem que crer nele. Quando ele falou, ninguém subiu ao céu, tu não pode ir lá no Antigo Testamento e dizer que Elias subiu ao céu, porque lá é o capeta mentindo. Tem que crer nele. Como está em João capítulo 3, ele falou que ninguém subiu ao céu. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Agora a raça imunda começou a se ofender, porque ele falou mal do Deus de Israel. Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam, porventura não é ele, Jesus, no caso Barrabás, né, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, dizer-lhe desci do céu? Respondeu-lhe o Messias, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu lhe der, e eu hei de ressuscitar-lo no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Aqui está citando o Antigo Testamento, né? Só que o capeta fala, mas ele não se firma na verdade. A gente sabe, João 8,44. Ele deu os 10 mandamentos, mas ele mesmo mandou matar, mandou fazer magicultura e mandou fazer tudo aquelas merda lá. E aqui está sendo citado porque é a Bíblia, né? Eles misturam as trevas com a luz. Esse é o cálice que embriagou o mundo inteiro. Quando tu te embriaga, tu fica ruim. Quando tu toma só uma cervejinha, tu fica legal. Então as palavras do Messias deixam tu bem. Quando tu mistura com o Antigo Testamento, tu fica embriagado. O Messias falou, não pode botar vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta o odre. Não pode botar as palavras do Messias no Antigo Testamento, porque arrebenta o Antigo Testamento. Assim todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. Olha, Moisés viu ele face a face. Êxodo 33, versículo 11. Mas aqui o Messias está desfazendo das obras do diabo. Pois só aquele que vem do Pai, esse é o que viu o Pai. Então só o Messias viu o Pai. Ninguém aqui embaixo pode dizer que viu o Pai. Moisés viu o demônio. Em verdade, porque o que o Messias veio do Pai, a gente caiu, tá? Pois só aquele que vem do Pai, esse é o que viu o Pai. Só o Messias viu o Pai lá em cima no reino dele. A gente é anjo caído, trigo e joio. Todos nós caímos aqui. Todos fomos destituídos da glória do Pai. Romanos capítulo 3. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem vida eterna. Quem crê que ele apresentou o Pai e que não é o Deus de Israel, tem vida eterna. Quem falar mal do Pai, dizendo que o Pai é o Deus de Israel, não tem a vida eterna. Eu sou o pão que dá vida. Vossos pais, no deserto, comeram o maná e morreram. Eles morreram fisicamente? Lógico, né? Só que o Messias aqui está falando de espiritualmente, porque eles comeram o ensino do capeta do Deus de Israel. Aquele ensino secava a alma deles. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram espiritualmente. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Quem comer dos ensinos do Mestre, quem crê nele, não vai morrer, vai herdar a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu
hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Então, ele destruiu a aliança do Deus de Israel, a Páscoa, né? Que aquela Páscoa era a comemoração dos primogênitos mortos no Egito. O Messias foi lá e destruiu, estipulou uma nova aliança. Esta é a aliança, né? Na minha Bíblia está escrito a aliança, né? Não é nova aliança, é a aliança do meu Pai para convosco. E deu a vida por nós, né? Ele fez um sacrifício, né? Ele deu a vida para pegá-la de volta. Então, esse é o pão vivo. E essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então o Messias disse-lhe: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Não é aquele ritual que eles fazem no Templo de Pedra. Aquilo lá, ritual para Mitra. O Messias só fez aquilo com os 12 como uma representabilidade da nova aliança, né? E falou que para nunca mais fazerem até o reino dos céus. Vão ali para conferir. Não comer, tereis vida mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem está na aliança verdadeira do verdadeiro Altíssimo, esse vai ressuscitar no último dia. Agora, quem está na Páscoa do demônio do Deus de Israel, que foi para a comemoração dos primogênitos mortos no Egito, esse não vai voltar para casa. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. A aliança do Pai é verdadeira. Ela é palpável. Ela é para a vida eterna. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Será que foi Deus que deu aquele maná? O Pai daria algo ruim para secar a alma deles? Aqui o Messias está desfazendo das obras do diabo. Quem come desse pão vive eternamente. Tal foi o ensinamento do Messias na sinagoga de Cafarnaum. Ele ia lá ensinar, desfazer das obras do Deus de Israel. Ele ensinava todos lá a nascer de novo e renascer na nova aliança. Aliás, na aliança verdadeira. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, o disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo o Messias, os discípulos murmuravam. Então, aqui é mais um ensino para mostrar para vocês que o Messias apresentou o verdadeiro para nós, que o verdadeiro não dá serpente para morder, tá? Aquelas serpentes não eram cobras, eram serafins, tá? Anjos caídos. Porque eles são serpentes. E o verdadeiro Altíssimo dá pão para nós comermos e dá peixe, tá? Ele apresentou o Pai através das obras e das palavras.